Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da PAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o Poder Judiciário do cidadão. E o programa de hoje versa sobre um assunto muito importante. Trata-se do abuso do direito. E para tratar desse tema relevante, socialmente importante, nós estamos com um especialista, um magistrado paulista, Dr. Irineu Jorge Fava, que recentemente defendeu uma tese perante a Pontifícia Universidade Católica sobre o tema, que é o abuso do direito de imagem na publicidade. Dr. Irineu, como um nosso membro da magistratura paulista e também dirigente atuante na nossa querida PAMAGES, eu queria cumprimentá-lo pela brilhante obra e também parabenizá-lo pelo título de mestre que o senhor recentemente recebeu da PUC. Eu que agradeço, parabenizo você que vem conduzindo aí com tanta eficiência, né, o nosso programa, que a gente visa exatamente isso, procurar levar aos nossos associados e à população em geral, né, alguma informação jurídica sobre algum tema que seja relevante no dia a dia do profissional de direito ou aquilo mesmo que aflige o cidadão comum, que muitas vezes não tem uma informação correta sobre questões jurídicas. Então, eu acho que esse programa cumpre uma função social também muito importante, não só institucional, mas também social. E eu agradeço essa oportunidade, né, de poder falar aí a público tão seleto que a gente sempre acaba atingindo. Tá certo. Doutor Irineu, o tema comporta várias abordagens. Eu queria saber do senhor quais as regras jurídicas que delimitam o exercício de um direito, ou seja, quando que um direito pode se tornar um ato ilícito? Essa é uma questão que aflige muito a doutrina. A questão referente ao exercício do direito é uma questão complexa, porque muitas vezes a lei que concede o direito, ela não delimita o exercício desse direito, quer dizer, até que ponto o titular desse direito pode exercê-lo. A questão do abuso situa-se exatamente na questão do exercício, e é aí que ele se diferencia do ato ilícito em geral. E por quê? Porque no ato ilícito nós temos uma violação direta da norma concessiva do direito. Quer dizer, viola-se o preceito, o mando. Na questão do abuso, a pessoa extrapola, não é, o exercício regular desse direito, o limite de exercício desse direito. E quando é que isso ocorre? Quando é que a gente pode dizer que há esse abuso? Porque isso é um tanto quanto subjetivo. A gente pode dizer que há esse abuso, né, conforme a doutrina, de forma geral, coloca, quando o exercício de um direito individual passa a violar exercício de outrem, ou passa a violar direito de outrem. Então nós não temos... O famoso, seu direito termina... eu falo exatamente, seu direito termina onde começa o do próximo. A partir do momento que eu continuo exercendo o meu em detrimento do direito, né, de terceiro, eu estou, a partir desse momento, desse limite, abusando do exercício do direito. Então, a violação do abuso de direito, ela não é do preceito, na norma em si, e sim do valor da norma, da extensão, do limite. Correto? E é fácil para o operador do direito, em especial o magistrado, saber qual que é esse limite? Não é. Garanto que não é, porque eu, que milito também como magistrado e que estudei um pouco a questão, né, apesar de também não ser nenhuma autoridade muito grande no assunto, mas a gente tem uma dificuldade grande. Então, é muito importante que a gente faça essa delimitação ou essa análise específica caso a caso. Isso não há como dizer, olha, sempre nessas hipóteses existe abuso do exercício do direito, ou nesses casos não há. O primeiro caso que a doutrina conta, talvez a título de curiosidade, acontece no proprietário de um terreno, no final do século XIX e início do século XX. E nesse terreno, ele era usado, como não existia aeroporto, não existia avião propriamente dito, por os dirigíveis pousarem. E ele, receoso ou temerário de alguma consequência para a sua propriedade onde ele residia, ele resolveu construir lanças altas, muros altos, que dificultavam a chegada desses dirigíveis, ou dessas aeronaves da época. Né? E por conta disso, então, houve um processo contra essa pessoa e reconheceu-se, nesse ato do proprietário, um abuso do direito de propriedade. Em tese, ele poderia construir, mas não poderia construir fora de um determinado parâmetro. Na medida em que ele também estava violando o exercício de quem estava utilizando o terreno para pouso regular.
correto? Aquilo era destinado a uma finalidade, quer dizer, ele foi ali, na propriedade dele, ele criou obstáculo. Quer dizer, em tese, ele estava agindo no exercício regular do seu direito. Quer dizer, tudo que eu faço dentro da minha propriedade, em princípio, é lícito. Ou é possível fazer. Agora, o uso nocivo, o uso abusivo ou pernicioso a ponto de prejudicar o meu vizinho, né, é o uso nocivo da propriedade. Quer dizer, aquela coisa do direito de vizinhança, que deve ser totalmente observado. O direito o abuso de direito, ele é muito mais sentido, muito mais concreto ou próximo do direito das coisas, exatamente no direito de propriedade. Porque as pessoas imaginam que o direito de propriedade é um direito absoluto. Olha, isso aqui é meu e eu tenho o direito de dispor da forma que eu bem entender, de acordo com a minha conveniência. E não é bem assim, quer dizer, nós poderíamos dizer que não existe direito que possa ser exercido de forma absoluta. Tá certo? Todo direito tem algumas restrições e limites de exercício. O direito de propriedade também. Quer dizer, eu não posso usar minha propriedade a ponto de prejudicar o meu vizinho, de prejudicar o bairro que eu moro, de prejudicar aquela comunidade que vive em volta. Correto? Então, todas essas situações é que vão configurar o abuso de direito. E a diferença, né? Então, agora focando mais especificamente ou mais objetivamente. No ato ilícito, há a violação ao preceito. Quer dizer, eu devo respeitar o seu direito à imagem. E eu violo ele diretamente. Assim, não, eu vou divulgar aqui a imagem do nosso apresentador para fins difamatórios. Vou difamar a imagem dele. Quer dizer, então, eu estou violando, eu não estou abusando de direito algum. Agora, na medida em que eu, como proprietário, instalo ou promovo situações na minha propriedade que vão causar prejuízo, dano, risco aos lindeiros, aos vizinhos, então aí eu estou abusando do exercício do direito. Transportando esse exemplo que o senhor até utilizou do final do século passado, retrasado para o passado, dos dirigíveis, seria mais ou menos hoje como a pessoa incomodada com o barulho do avião em Congonhas. Um prédio lá, olha, o avião está passando sempre nessa minha rota, vou colocar uma lança no meu prédio de 40 metros para o avião desviar para o outro lado. Ou hoje até meios eletrônicos mais modernos vão interceptar sinais para o avião ter dificuldade, né, de comunicação para aterrissagem, etc. Quer dizer, eu vou impedir que eu interrompendo esse sinal, ele não tendo contato com a torre, ele não consegue efetivamente mais pousar nesse aeroporto. E, sem dúvida alguma, isso aí é um abuso de direito de propriedade nítido. Tá certo. Doutor, dentro dessa tênue linha que o operador de direito tem que ver, olha, tem um direito aqui, ele está violando o outro direito. Quais as consequências de ordem prática? Como é que o Poder Judiciário em Estado, quais consequências ele pode aplicar a esse cidadão que abusou do exercício de um direito?